Olá, meu nome é Paulianiche. Eu vou apresentar hoje um trabalho sobre detecção de vulnerabilidade de estudantes do ensino fundamental público durante a pandemia de Covid-19 e a metodologia utilizada foram técnicas de agrupamento. Esse trabalho foi realizado em conjunto com o professor doutor Adriano Suzuki, ambos somos do ICMC. Aqui é um sumário de como vamos dividir nossa apresentação. Já partindo para a motivação, estima-se que cerca de 90% dos estudantes em todo o mundo precisaram se adaptar ao ensino remoto por conta da pandemia de Covid-19. Esse isolamento social prolongado, ele afeta relações familiares, rotina, saúde mental, e estima-se que esse impacto é muito maior em comunidades mais vulneráveis. Essas comunidades, elas também têm maior chance de não ter acesso à internet ou mesmo acesso a equipamentos eletrônicos. Esse trabalho é um estudo de caso de uma escola municipal de São Paulo. É, Apesar de ser pública, ela tem parcerias público-privadas. Então, existem empresas que fazem instalação de internet, têm o empréstimo de equipamentos eletrônicos e existem voluntários também fazendo atendimento psicológico gratuito. Então, a ideia aqui é tentar identificar quem são os estudantes que mais estão precisando desses recursos. Então, o questionário em questão ele foi enviado para a totalidade de 800 alunos da escola, disponibilizado também no site. Os estudantes que não responderam, algum professor ficou responsável por fazer a coleta dos dados via telefone. Então, basicamente, eram 50 perguntas distribuídas em 4 seções principais: o bem-estar do estudante, acessibilidade à internet, equipamentos eletrônicos, materiais didáticos, vida familiar e exposição ao coronavírus. Em relação à metodologia, a gente usou técnicas de agrupamento, também conhecida como técnicas de cluster. Nada mais são do que métodos que procuram subgrupos em conjuntos de dados. As observações dentro de cada grupo, elas têm que ser muito semelhantes e fora dos grupos muito diferentes ou dissimilares entre si. Aqui eu trouxe um exemplo do progresso do Camins, que é um dos métodos de agrupamento mais tradicionais, mais famosos. Aqui na primeira figura são os dados bidimensionais para facilitar a visualização. Aqui no primeiro passo, então, na iteração 1, são atribuídos aleatoriamente a cada observação um cluster. Depois, no passo 2, são calculados os centroides. No caso do Camins, eles são calculados pela média. Então, nada mais é do que tirar a média do eixo X, tirar a média do eixo Y para cada um dos clusters e a gente tem os centroides. No passo B, então, cada observação ele é atribuída ao cluster de centroide mais próximo dessa observação em si. E aí são repetidos novamente o passo 2 até que as atribuições não mudem, que a gente teria então o resultado final aqui na última figura. O Camoldes, ele é uma adaptação do Camins para dados categóricos. Então, no caso desse trabalho, todos os dados são categóricos, a gente precisou utilizar metodologias que lidassem com esse tipo de dado. E a questão aqui é como que a gente vai definir uma medida de dissimilaridade para dados categóricos. O jeito mais fácil de fazer isso é simplesmente observar duas observações em uma variável específica e ver se elas têm valores iguais ou diferentes. Se tiverem valores iguais, eu atribuo 0. Se tiverem valores diferentes, eu atribuo 1. E aí eu faço isso para todas as variáveis, somo esses resultados, né? Quando eu falo de duas observações, e aí quanto maior esse valor, eu sei que mais dissimilares são essas duas observações. Então, o método Calmoldes ele vai seguir as mesmas etapas do método Camins, mas trocando a distância euclidiana pela distância que eu apresentei no slide anterior. E o cálculo dos centroides agora, de vez ser feito pela média, vai ser feito pela moda. Então, aqui, já chegando nos resultados, a gente utilizou o software R para fazer todas as análises estatísticas desse trabalho.
O pacote CLAR, especificamente, tem uma função CalModes, que foi a função que a gente utilizou aqui. Para definir o número de clusters, a gente usou o gráfico de silhueta e achou o ponto de inflexão, que aqui no caso eram 2 clusters. A gente repetiu 500 vezes exatamente para determinar aquela ideia de priorização de atendimentos, né? Então, com isso, a gente criou uma probabilidade empírica. E só fazendo um corte ali para a gente conseguir analisar os clusters em si, para definir as características e tudo mais, a gente teve, então, 302 estudantes pertencentes ao cluster 2 e 276 ao cluster 1. Em relação às variáveis de sentimento, os alunos do cluster 2, eles eram mais prováveis de sentir ansiedade, tendo uma diferença de 25 pontos percentuais entre os grupos, o que é bem relevante. Também eram mais prováveis de estar sentindo medo, preocupação, menos prováveis de ter sentido felicidade, alegria e bem-estar geral durante a pandemia. Em relação às atividades realizadas durante a quarentena, a variável que mais diferenciou os clusters foi ver filmes e séries e streaming, diferença de 26 pontos percentuais, o que também é bastante. O cluster 2 também era menos provável a ler, brincar, ficar na internet, fazer chamadas de vídeo com familiares e amigos, ouvir música e ajudar em casa durante a pandemia. Em relação às variáveis de acessibilidade tecnológica, o cluster 2 era menos provável de possuir um computador em casa, menos provável de ter uma conexão boa de internet e mais provável de precisar de ajuda para mexer em equipamentos eletrônicos e internet. Em relação a variáveis de vida familiar, o cluster 2 era menos provável de ter trabalho formal como principal fonte de renda. Foi a variável que mais diferenciou esses grupos, com diferença de 48 pontos percentuais. O cluster 2 também era menos provável de ter o auxílio emergencial como principal fonte de renda familiar e mais provável de ter a renda familiar diminuída, pelo menos em algum grau. Como conclusões, a gente tira aqui que o método de agrupamento ele foi então bem sucedido no sentido de achar um grupo que sim é mais vulnerável, que é o cluster 2. Esse cluster ele foi menos provável de ter trabalho formal como principal fonte de renda, ter o pai morando em casa durante a quarentena, fazer atividades que auxiliem a saúde mental, possuir computador em casa, e ter uma boa qualidade de conexão de internet. Ele também foi mais provável a ter a renda familiar diminuída em algum grau, ter sentido ansiedade, medo ou preocupação. Em relação às análises futuras, a gente gostaria de testar outras metodologias de agrupamento, principalmente aquelas de métodos hierárquicos, que aqui a gente não se focou, e também diferentes tipos de linkage. Para que fosse possível, então, comparar a sinergia entre os métodos. Aqui, então, a gente apresenta as referências. A primeira delas fala um pouco sobre a educação remota e emergencial durante a pandemia de Covid-19. Esse artigo do Huang foi o artigo que apresentou o CAMOLDS. Esse livro do James foi uma das principais referências da metodologia. E aqui a gente tem o artigo falando do pacote CLAR. Obrigada pela atenção de vocês.